Professoras e professores, olá, meu nome é Adelso Bonetti, eu trabalho aproximadamente há 30 anos na área de informática. Hoje nós vamos aprender de forma rápida a acessar a internet, fazer uma pesquisa e transferir essa pesquisa para o Word, o Excel ou PowerPoint. O Word é um processador de texto, o Excel é um processador de planilha, e o PowerPoint é utilizado em apresentações, tanto para empresa como para escolas. Todas essas ferramentas, ou seja, Word, Excel e PowerPoint, fazem parte de um pacote da Microsoft chamado Office. Para que você possa acessar a internet, é necessário que você tenha um navegador instalado em sua máquina. Os navegadores mais comuns utilizados no mercado atualmente são o Google Chrome, o Internet Explorer ou o Microsoft Edge, também atualizado, da própria Microsoft, ou então o Mozilla, entre outros. Então vamos acessar a internet via Google Chrome. Ao duplo clique no ícone na tela. Uma vez acessado a página, pode acontecer de aparecer mensagens ou propaganda já logo no início, como apareceu essa aqui no canto direito. Vamos fechar essa tela. E aqui nessa área você pode lançar a sua pesquisa, ou então pode lançar a pesquisa nessa área superior. Vamos lançar uma pesquisa, por exemplo, Introdução à Internet. Você pode perceber que, como eu já acessei anteriormente, já existe aqui como sugestão. Vamos escrever novamente, ou então simplesmente acessar o que já estava sugerido. Podemos perceber que na tela pode aparecer também propagandas, tanto de livros como de outros produtos, tal qual apareceu já no início quando acessamos a internet. Vamos pegar esse texto inicial, que, por exemplo, Introdução à Internet. É um texto e só, mas talvez não seja interessante, ou seja, nós queremos talvez acessar um vídeo que seja mais prático, mais fácil. Como faremos para retornar à página anterior? Usamos esse ícone, essa flechinha voltada para a esquerda, voltamos à página anterior, e aqui tem várias opções, vídeos, imagens, notícias e outras, né? Vamos pegar, por exemplo, vídeos. Os vídeos normalmente eles aparecem, além do título superior, de forma retangular, uma parte do vídeo, algumas imagens do vídeo, o tempo de execução, ou seja, o tempo total desse vídeo, e essa flechinha. Para executar, você clica em cima do vídeo. O que pode ocorrer também é que alguns vídeos são patrocinados e eles te obrigam você a assistir pelo menos uma parte dessa propaganda, para que em seguida você consiga assistir o vídeo. Para você poder interromper o vídeo, você pode clicar no meio do vídeo, ele pode parar, ou algo semelhante. Vamos acessar esse vídeo aqui. Quando você usa a internet, o que acontece? Quer você fique online para conversar com um amigo, enviar um e-mail, comprar um livro, verificar o tempo, ver um filme ou estudar a Guerra do Peloponeso, parece que existe um fio ligando-o diretamente ao que você quer. Mas 1 bilhão de outras pessoas estão ligadas a outro bilhão de coisas ao mesmo tempo. Interrompemos o vídeo clicando ele no meio, ou então você poderia clicar nessa opção quando ele estiver 2 barrinhas na vertical, que é o de pausa. Você pode pegar na sequência outros vídeos de interesse, ou então voltar à página anterior. Ele sempre vai sugerindo novos vídeos. Vamos voltar então àquele texto inicial que nós pegamos na página anterior. Vamos voltar aqui com essa flechinha. Introdução à internet está aqui. E vamos supor que nós gostaríamos de ver essa parte inicial aqui. A internet evoluiu de uma rede. Como é que eu faço para levar essa informação para o Word? Eu posiciono o cursor na frente, clico com o botão esquerdo e arrasto
em cima do texto. Solto ao final, depois de marcado. Agora eu vou pegar essa parte que está marcada e vou transferir para uma área de transferência do Windows, a qual eu posso depois colar no Word, no Excel, no PowerPoint ou outro aplicativo semelhante. Então vamos dar um Ctrl C para marcar, aliás, para transferir para a área de transferência. Ok. Agora vou abrir o Word. Normalmente no Windows 10, o Word está em ordem alfabética, lá no final da lista. É claro que isso depende muito da configuração e da forma com que foi instalado o Windows e o Office, que é composto pelo Word, Excel, PowerPoint e outras ferramentas. Vamos acessar o Word. O Word tem várias opções, ou seja, você pode acessar já algo pronto, ou seja, algo pré-formatado, que são modelos, né? Ou então acessar uma página em branco. Vamos acessar uma página em branco. Aqui está a página. E como faremos então para transferir aquele texto que nós colocamos na área de transferência do Windows? Nós vamos dar um Ctrl V. Aqui está a informação. Nós podemos perceber que a informação ela talvez não esteja de acordo com o que nós gostaríamos. Precisaríamos talvez formatar esse texto, ou seja, deixar um formato mais adequado. Como faremos então? Da mesma forma que fizemos isso lá no Windows, vamos marcar esse texto. Se eu clicar com o botão posicionar o cursor na frente, com o botão esquerdo arrastar, ele vai me marcar o texto. Se eu clicar fora, ele vai desmarcar. Existe uma outra forma também, posicione o cursor na frente, você pode ver que ele mudou para um formato de flechinhas. De flechinha. Clique no botão esquerdo e arraste para baixo, por exemplo. É outra forma de você marcar. Solta o cursor. Uma vez marcado o texto, você pode formatar esse texto. Como faremos isso? Vamos, por exemplo, aqui em página inicial. Vamos tirar todo o formato do texto. É uma possibilidade, ou seja, tirar todo aquele formato que ele trouxe da internet. Vamos usar essa tecla aqui. Perdemos todo o formato, mas mesmo assim não está de acordo com o que gostaríamos. Vamos então mudar a fonte. Vamos passar isso para um Arial, por exemplo. Vamos aumentar essa fonte para 12. Vamos ajustar as margens para que elas fiquem tanto à esquerda quanto à direita ajustadas. Mas mesmo assim, talvez o espaçamento não esteja adequado. Vamos então passar o espaçamento para 1.5. Clicando fora, desmarca. Mas mesmo assim, esse texto talvez mereça um título, né? Como faremos para colocar um título nesse texto? Podemos verificar, se eu clicar aqui em cima, na parte superior eu não tenho como, porque eu já estou na primeira linha. Então eu posiciono na frente da primeira letra, dou um Enter, por exemplo, e vai me criar um espaço na parte superior. Criando esse espaço na parte superior, eu posso digitar então um título. Vamos supor a evolução da internet. Ok. Dou um Enter, me cria mais um espaço. Mas para que seja um título, talvez seja melhor que ele esteja num formato, uma fonte um pouco maior. Como eu posso fazer isso? Vamos marcar então essa linha, como já explicamos. Vamos lá em página inicial e vamos colocar no formato título 1, título 2 ou título ou subtítulo, como acharmos melhor. Usando esse formato título 1, título 2, ele facilitará mais tarde a criação de um índice automático. Nesse caso, vamos utilizar o título 1. Mas gostaríamos, por exemplo, que ele tivesse centralizado, talvez fosse melhor. Então vamos centralizar esse texto. Ok. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo centralizado, teria que ser negrito. Página inicial, vamos colocar em negrito. Ok, perfeito. Se olharmos o texto que nós criamos, talvez seja alguma coisa que seja interessante nós marcarmos isso de uma forma diferente, uma cor diferente.
Por exemplo, aqui, a rede, como é conhecida, está cada vez trazendo para perto de nós a tão esperada revolução dos meios de comunicação. Opa, revolução dos meios de comunicação. Vamos marcar esse texto. Vamos deixá-lo, por exemplo, em vermelho. Vamos pegar aqui a cor vermelha. Se preferirmos, também podemos colocar ele de formato itálico. Ou como acharmos melhor. Opa, ficou interessante. Mas não é só copiar e colar, nós temos também criar, ou seja, a partir nossas opções, né? Então vamos colocar um texto a mais aqui, por exemplo, acrescentar algo mais aqui. Vamos acrescentar, por exemplo, uma imagem. Ok. Tá, mas e como faço para acrescentar essa imagem, por exemplo? Nós vamos lá em inserir. Eu posso pegar uma imagem que esteja tanto na minha máquina local, como posso pegar, por exemplo, uma imagem que esteja na internet. Essa imagem local pode ser uma foto ou alguma coisa que você já tenha criado. Vamos pegar uma imagem online, ou seja, da internet. Para isso, você tem que estar conectado à internet. Vamos procurar aqui, por exemplo, internet. Verificamos que ele nos trouxe várias imagens. Temos que considerar que essas imagens também podem ter direitos autorais. Então, quando for criar um texto ou publicar algo, leve em consideração essa questão. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, essa aqui. Vamos inserir. Ok, aqui está a imagem. Só que ficou muito grande essa imagem. Talvez tenhamos que diminuir um pouco. Você pode perceber que nos cantos, e tanto lá na parte inferior quanto na parte superior, ou na esquerda ou na direita, existem alguns pontinhos de referência. Então, para que eu possa diminuir essa imagem, mas de uma forma que ela não perca a formatação dela, sempre é aconselhável se pegar pelos cantos desses pontos. Por exemplo, assim, ó. Vamos arrastar para dentro. Percebemos que ela não perdeu a formatação. Se eu por acaso fizer isso aqui, pegar pelos cantos, ou aliás pelos lados ou na parte superior, e arrastar, ela pode desformatar a imagem, ou seja, esticar ou então encolher essa imagem. Tá, e como eu faço agora para corrigir isso, uma vez que eu já encolhi e estiquei essa imagem? Você pode voltar à situação anterior com essa flechinha. Ou seja, voltei à situação anterior. E assim sucessivamente, ou seja, vamos supor que é interessante gravar esse texto, uma vez que a internet, a rede elétrica, não é algo... É comum você ter problemas. Então vamos gravar isso aqui no teu disco local. Vamos aqui em arquivo, vamos em salvar como, vamos achar uma pasta que eu possa gravar isto, por exemplo, do C da máquina, pegar uma pasta chamada trabalho, vamos pegar aqui Márcia suporte, vamos colocar aqui a evolução da internet, pode ser, só que é interessante, até para manter a compatibilidade com alguns sistemas mais antigos, evitar de utilizar C cedilha, til, que isso ainda pode comprometer com outros sistemas operacionais. Então o ideal é você colocar frases pequenas, ou seja, não muito longas. Inclusive com frases longas, você pode ter problema mais tarde na gravação de um DVD, por exemplo. Ele não vai deixar você fazer isso. Então vamos encurtar isso aqui. Vamos tirar aqui, por exemplo, o A. Vamos tirar o E da frente, deixar em maiúsculo. Evolu. Vamos deixar evolucão. Isso para evitar problemas futuros com outros sistemas. Vamos usar o underline aqui, por exemplo. Não usar hífen, porque a máquina não permite hífen. Vamos deixar internet, ou seja, que está bom. E vamos criar uma versão, por exemplo, a versão 01. Vamos salvar. Ok, interessante. Vamos voltar para a internet e continuar a nossa pesquisa.
Deixa nós ver aqui. A internet é organizada em uma forma de uma malha. Vamos pegar essa informação. Vamos marcar o texto. Vamos dar um Ctrl C. Vou jogar isso para a transferência, como já falamos. Vamos voltar para a internet, aliás, para o Word. E vamos transferir da área de transferência para o Word com Ctrl V. Nós percebemos que novamente está sem formatação. Vamos marcar esse texto. Vamos para a página inicial. Vamos deixar isso em formato Arial. Vamos deixar em tamanho 12. E vamos mudar o formato para automático. Nós poderíamos ter eliminado praticamente toda essa pré-formatação da internet usando essa tecla. Ou seja, limpar toda a formatação. Mas uma vez feito isso, é uma outra forma. Ok. Vamos, para evitar problemas, sempre é interessante você gravar várias versões na sequência. Vamos salvar agora como. Vamos deixar a evolução da internet 1 ainda, vamos grafar como está. Nós vamos criar uma segunda versão. Salvar como versão 2. Aí você garante que se por acaso você tiver algum problema, ou seja, o teu arquivo vier a corromper, você sempre tem uma versão anterior. Em alguns sistemas mais modernos, existe essa opção, normalmente isso via rede ou de uma outra forma, que recupera isso automaticamente. Mas por questões de segurança, como não sabemos se isso existe ou não existe, sempre grave em várias versões. Se houver algum problema, você pode voltar a uma versão anterior e não perder todo o trabalho de uma manhã inteira, por exemplo. Creio que quanto à questão de acesso à internet e ao Word, conseguimos dar uma ideia básica sobre esse caso. Na sequência, faremos um filme a respeito do Excel e também do PowerPoint.